Rapaziada, hoje vai ter que ser jogo rápido porque eu tô quase sendo expulso daqui de Wembley porque tive que esperar para entrevistar os heróis Joelinton e Bruno Guimarães na zona mista. E eles, claro, celebraram tudo como era possível antes de passar pela área de entrevistas. Então estão quase me expulsando por aqui. Dessa vez eu preciso verdadeiramente ser rápido. E eu já quero adiantar para você que veio aqui esperando que eu fale tanto quanto do jogo do Arsenal ou do jogo do Nottingham Forest ou da Premier League quanto da final da Copa da Liga Inglesa, não vai ser essa divisão, tá? Eu vou falar muito mais do título do Newcastle, um pouco da derrota do Liverpool, um pouco da vitória do Arsenal e um pouco da vitória do Forest, tá bom? Sendo bem sincero com você. Também quero, mais uma vez, trazer aqui e te lembrar que esse Fred Café é um oferecimento da Melita, uma grande parceira não só do Fred Café, mas desse canal, conectando especialistas em futebol internacional como boa especialista em café que a Melita é. Você pode aproveitar o meu cupom FRED10 com 10% de descontos em todo o site da Melita. Compras acima de R$250 vem com frete grátis. A Melita apoia oficialmente o Fred Café. A Melita desperta você para sentir mais o esporte. Começando, portanto, por esse domingo apoteótico do Newcastle, que 70 anos depois levanta uma taça do futebol nacional. Cara, foi uma cobertura muito emocionante, porque como um bom apaixonado por futebol, como eu imagino que você também seja, é uma história que você não consegue nem carregar o peso dela, assim. Ninguém consegue imaginar o que é um peso de 70 anos de fila, cara. A última vez que o Newcastle havia sido campeão de uma taça nacional tinha sido em 1955 nesse mesmo estádio, na FA Cup, uma final vencida contra o Manchester City, e agora 70 anos depois volta a ser campeão agora da Copa da Liga. Cara, assim, quem se lembra de 55 provavelmente já não está mais aqui, ou era muito novinho e comemorou esse título. Tem pouca gente, uma parcela pequena da torcida do Newcastle que conseguiu conectar esses dois pontos. Olha quanta gente que nunca tinha gritado é campeão com o Newcastle. Nesse meio do caminho, o Newcastle é vencedor em 1969 da Taça das Cidades com Feiras, que é uma versão embrionária do que hoje é a Europa League, mas na época não era tão importante assim, pelo que eu consegui pesquisar e conferir na cobertura da imprensa local e tudo mais. Ainda assim, mesmo contando aquele título, cara, é mais de meio século sem gritar campeão, sabe? De um título de primeira linha. Então, é uma coisa, cara, em 69 foram meses antes da humanidade pisar na Lua. Ou será que pisou? Brincadeira. Então, cara, assim, eu acho... Foi muito, muito, muito emocionante, muito bonito ver, cara, no rosto desses torcedores de todas as idades, nessas arquibancadas desse lado aqui de Wembley, comemorando algo que é tão, tão profundo, tão bonito, cara. A Copa da Liga, ela era importante para o Liverpool. É claro que era importante. Não só pelo título em si, mas para ser o primeiro título do Arne Slot, para levantar um pouco a confiança do time poucos dias depois da queda no PSG, contra o PSG. Mas não tem nenhuma comparação o significado desse título para o Newcastle em relação ao significado que seria para o Liverpool. Eu não preciso nem explicar o porquê. O Liverpool derrotou o Newcastle numa final nacional em 1974, na FA Cup. De lá para cá, o Newcastle conquistou 0 taça. O Liverpool conquistou 38. É essa a diferença de peso, tá? Então, eu não preciso nem explicar porque para um clube, para o Newcastle, não era uma final de uma competição. Era um final de uma agonia. Muda o significado da palavra final. Ou muda o número de camadas, o tamanho da profundidade, sabe? Final de uma agonia de 70 anos, cara. Assim, então, essa história traz para a Copa da Liga Inglesa o tamanho de uma final de Copa do Mundo, para o torcedor do Newcastle. Mais até 70 anos, cara. Assim, então foi muito, muito, muito bonito. Foi muito bonito.
Eu quero fazer outro arco também, já que estamos no estádio famoso pelos arcos, porque foi nesse mesmo estádio que em 1987 o Mirandinha fez um gol pela seleção brasileira no jogo contra a seleção inglesa, e esse gol convenceu o Newcastle a contratar o primeiro brasileiro da história da Liga Inglesa antes de se tornar Premier League. E foi nesse mesmo estádio que agora a gente tem o primeiro capitão não britânico a levantar uma taça pelo Newcastle. O Bruno Guimarães, capitão, se torna apenas o segundo brasileiro a levantar uma taça como capitão por um clube inglês. O primeiro havia sido o Fernandinho com o Manchester City e agora a gente tem o Bruno Guimarães com o Newcastle, o DNA do Atlético Paranaense passando por aqui, se conectando com o futebol inglês por dois clubes diferentes, dois jogadores que beberam da fonte do caju e agora, primeiro o Fernandinho e agora o Bruno Guimarães, que jogou de uma maneira... Cara, assim, o jogo do Bruno Guimarães foi muito pulsante, assim. Só não foi tão pulsante quanto o de Joelinton, que trouxe o leão do escudo do esporte, mais uma vez, para campo com a camisa do Newcastle. Assim. De uma ilha para outra, né? Da Ilha do Retiro para a Ilha do Reino Unido, o Joelinton consegue sair de campo, na minha opinião, como o melhor jogador, tá? Eu sei que o prêmio foi, e com uma certa razão também, para o Dan Burn, que deu uma queimadura no Liverpool, que viveu uma semana inacreditável aos 32 anos. Primeiro foi convocado pela primeira vez na carreira para a seleção da Inglaterra e agora é campeão pelo Newcastle, fazendo o primeiro gol da final. Mas o Joelinton, para mim, foi o pulmão, o motor, o coração desse time do Newcastle hoje, cara. Então, é muito bonito ver esses caras fazendo história por aqui, tá? Assim, conhecendo o Bruno, assim, a maneira como ele se envolveu com o clube e com a cidade, eu acho muito, muito, muito especial. É um cara que cresceu torcendo pelo Vasco, que se apaixonou pelo Atlético Paranaense e foi campeão pelo Atlético Paranaense. Eu tenho absolutamente certeza de que o Newcastle é uma tatuagem na carreira e no coração do Bruno Guimarães. Os dois filhos dele nasceram em Newcastle. Ele é um Geordie, que é o apelido para quem nasce na região. E pode parecer pouca coisa, mas eu te prometo que não é, cara. Não é. A maneira como ele estava chorando aqui não é só por ele, era pelo clube também. E vê-lo dessa maneira, como capitão, levantando a taça, do lado do Trippier, que é um capitão moral também desse time, experiente. O Joelinton, primeiro título na Europa dos dois. O Joelinton não era campeão desde que saiu do esporte, o Bruno não era campeão desde que saiu do Atlético. E agora esses dois caras conseguem conquistar uma taça depois da dor do vice de 2 anos atrás, nessa mesma competição, nesse mesmo estádio. O Bruno entra para a história como capitão e o Joelinton entra para a história como leão. E é difícil individualizar muito mais, tá? Assim, todo o Newcastle entregou algo muito especial hoje. Se não teve o Gordon, teve o Barnes. Se não teve o Hall, teve o Trippier. Se não teve o Botman, teve o Burn. O que falar também do Alexander, o Grande. Isaac, mais um gol, 23 na temporada, 5 assistências em 33 jogos. É um jogador que resolve jogos e competições e agora consegue coroar essa passagem maravilhosa dele pelo Newcastle com um gol em final, tirando esse time dessa fila tão grande e interminável. Foi a primeira vitória do Newcastle em cima do Liverpool desde 2015. De lá para cá eram 17 jogos de invencibilidade para o Liverpool, 12 vitórias, 5 empates e agora, nesse jogo tão importante, o Newcastle consegue levantar esse título com muitos méritos de Eddie Howe. Se a gente fala do Joelinton meio campo, a gente tem que falar do Eddie Howe, que foi uma das razões que fizeram o Joelinton sair de uma piada como centroavante para a torcida do Newcastle, para ser esse ídolo, esse cult hero para a torcida do Newcastle. O Eddie Howe, que é o primeiro treinador inglês campeão de algum dos principais troféus do país desde 2008, quando o Harry Redknapp ganhou a FA Cup com Portsmouth, 14 anos atrás.
Então Eddie Howe, mais uma vez, dando sinais de que ele é o melhor treinador inglês que há por aí mesmo, sabe? Acredito que a seleção inglesa esteja no caminho dele em algum momento. Já tinha feito um trabalho histórico no Bournemouth, né? Tirou o time da zona de rebaixamento da 4ª divisão para a parte superior da tabela da Premier League e agora ganha um rótulo de histórico também com esse Newcastle. É claro que tem a grana, mas por favor não comparemos com os casos de Chelsea e Manchester City, porque a grana do Newcastle chega no momento em que há barreiras no fair play financeiro da Premier League e também da Europa que não existiam na época do Chelsea, principalmente, mas também na época do Manchester City, da chegada da Abramovich e da chegada de Abu Dhabi. É claro que a grana muda o Newcastle, mas não é só isso, até porque a grana não consegue ser tão pujante como foi com os outros 2 clubes com essa injeção de capital estrangeiro, tá? Parabéns então ao Newcastle, clube símbolo, pulsante de uma das cidades mais legais e pulsantes que eu já conheci aqui na Inglaterra. Adoro o Newcastle e fico muito feliz por essa torcida tão sofrida, cara. De tanto sofrimento com Mike Ashley para agora conseguirem esse título. Vamos passar pelo Liverpool rapidamente. 2 quedas duras em 6 dias. Hoje eu achei pior porque, pelo menos em Anfield contra o PSG, jogou bola. Conseguiu sentir o cheiro da classificação e perdeu nos detalhes nos pênaltis. Hoje não. Hoje foi um atropelo, foi um vareio, assim. Eu sei que teve o gol do Chiesa e aí tem um alerta aí para o slot. Será que não vale a pena dar mais tempo para o Elliott, para o Chiesa e descansar essas pernas tão cansadas? O Liverpool não teve nenhuma intensidade hoje em campo, cara. Esse Liverpool tem terminado mal as partidas já há algum tempo e agora nem começar bem está começando. Hoje foi um sinal vermelho. Já houve sinais amarelos, hoje foi um sinal vermelho para esse Liverpool, tá? Então a data FIFA chega em boa hora para resetar, respirar, se acalmar, porque é bom lembrar, são 12 pontos de vantagem com 27 em disputa. Então, se fizer o arroz com feijão, não vai deixar escapar essa Premier League, o que seria vergonhoso. Eu não acho que vá. Eu acho que o Liverpool tem plenas condições de fazer o feijão com arroz contra Everton, Fulham, West Ham, Leicester, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Brighton ou Palace. Precisa ganhar 5 dos 9, sem olhar para o Arsenal. É claro que tem confronto direto, né? E aí, se for para o confronto direto, pode descer esse número para 4. É tentar não lesionar ninguém na data FIFA, colocar mentes e pernas no lugar para não deixar esse sinal vermelho virar um desastre. São 2 quedas graves. A do PSG eu entendo, porque o PSG é um timaço. O Newcastle é um muito bom time, muito mais descansado, é verdade. Não teve competição europeia, não jogou no meio de semana. Porém, o Liverpool está muito mal, está com o farolzinho baixo. Então vamos ver se consegue ajeitar aí um pouco para que esse amargor passe. Porque ainda tem um título muito bonito, quase contratado para o fim da temporada, tá? Isso aqui vai passar, imagino. Mas nesse momento eu entendo que o Armagor e vão ter aí, só volta a campo no começo de abril, né? Vão ter aí 2 semanas de azedume no círculo dos torcedores do Liverpool. Deixa eu passar, já vou ser quase expulso. Arsenal consegue vencer o Chelsea com gol de Mikel Merino, bonita cabeçada do Merino. Eu não vi muito o jogo, porque eu estava trabalhando aqui na prévia, né? Entrevistando o torcedor e fazendo imagem, etc e tal. Não acho que seja possível. Como eu acho que o Liverpool está com uma mão na taça, eu não acho que seja possível o Arsenal conseguir. Porém, vai ter um vídeo especificamente sobre Arsenal na véspera do confronto contra o Real Madrid. Tem muita coisa para falar. O Real Madrid é bastante favorito, na minha opinião, nas condições atuais de temperatura e pressão. Eu não quero falar sobre isso agora porque ainda faltam mais de 3 semanas, o que pode equivaler a 3 anos no mundo do futebol, sabe? Será que o Saka volta? O Martinelli vai repetir, vai conseguir pegar ritmo, acho que jogou bem hoje, né? Pelo que pouco que eu vi, estava jogando bem. Se o Saka voltar, ajuda muito esse Arsenal. O Timber vai continuar jogando tão bem quanto ele está jogando.
O Arsenal é um time que se defende muito bem e que tem na bola parada uma arma possível para desatar nós apertados de jogos apertados. O Real Madrid tem uma grande vantagem de atacar muito bem e decidir dentro de casa, mas eu não tenho nenhuma sensação de que vai ser um jogo simples para o Real Madrid. O Arsenal vai vender muito caro se vier essa classificação para o Real, mas vamos esperar a data FIFA para passar e falaremos desse jogo posteriormente, tá? Em relação ao Chelsea, o derretimento continua, impressionante, nenhum goleiro consegue se estabilizar por ali. Eu sei que o Raya também passa pouca confiança para o torcedor do Arsenal, mas não se compara com o que acontece com o Robert Sanchez, impressionante os lances que eu vi dele hoje, assim, um negócio realmente muito esquisito. E o Chelsea vai tentar buscar aí essa vaga na... Acabo de receber mensagem do meu pai dizendo que o Flamengo fez 1-0 no Fluminense. Aí realmente complica. Parabéns aí ao Flamengo, campeão carioca. Pois bem, vamos ver se o Chelsea consegue. A tabela do Chelsea é complicada, já falamos aqui sobre isso. Não sei se consegue uma das 5 vagas. Aliás, a Premier League está praticamente garantida com 5 vagas para a próxima Liga dos Campeões. E quem agradece também é o Forest, que faz 4-2 no Ipswich Town. Uma grande atuação do Elanga. Chegamos, senhoras e senhores, à 29ª rodada e o Forest ainda é o 3º colocado da Premier League. Não precisa beliscar o torcedor do Forest para acordar, porque esse sonho é sonhado acordado. E o cheiro da Liga dos Campeões volta a ficar próximo do bicampeão europeu. Ah, o gol foi anulado. Meu pai está me atualizando aqui, ele está no Maracanã. O retorno depois de 35 anos, desde 1980 que o Forest... Não, 35 não. 45 anos que o Forest não joga a Liga dos Campeões. Está com 54 pontos, 6 à frente do Manchester City, 7 à frente do Brighton, faltam 9 jogos. Não é uma tabela simples. Manchester United, Aston Villa, Tottenham, Palace, Brentford, Chelsea são, por exemplo, jogos complicados dessas 9 rodadas. Em paralelo tem as semifinais da Copa da Inglaterra, as quartas. Para chegar às semifinais pela primeira vez desde 1991, recebe o Brighton no primeiro jogo depois da data FIFA. A temporada do Elanga é mais um dos destaques desse Nottingham Forest, quase lá. Falta pouco torcedor do Nottingham Forest para celebrar o retorno a um quintal que já foi de vocês 2 vezes. O Tuchel que tinha cometido o erro de não convocar ninguém do Forest, né? Eu acho que agora com a lesão do Palmer, que deve ser desconvocado ou já foi, o Gibbs White foi chamado, corrige um pouquinho, mas eu acho inacreditável Jordan Henderson ainda ser convocado para a seleção inglesa, enfim. Não entendo como é que o Elliot Anderson não foi chamado, no lugar do Henderson, inclusive, ou o Murilo. Ah, não. A gente lembrou finalmente que o Murilo é brasileiro e está sendo convocado para a seleção, né? Pois bem, gente, o título da Premier League já está encaminhado, mas a gente agora fica nessa expectativa para ver a definição das vagas europeias. Porque os rebaixados já estão preparando a última refeição, não tem muita conversa. O título já está encaminhado para o Liverpool, apesar, né, desse momento mambembe. Agora a gente tem as vagas europeias com emoções inéditas. O Bournemouth pode jogar uma competição europeia pela primeira vez, como jogou a Europa League no passado, o Brighton, e agora pode jogar pela primeira vez na própria história a Champions. O Manchester City pode ficar fora da Liga dos Campeões pela primeira vez depois de 13 temporadas consecutivas na Champions, o único time inglês com essa sequência nesse período. A gente pode ter até 7 vagas para Champions. É muito improvável, tá? É muito improvável. Porque o que teria que acontecer? 7 para Champions e 11 classificados para as competições europeias. Os 5 primeiros da Premier tem que ser Liverpool, Arsenal, Forest, Manchester City e Newcastle. Aí o Villa tem que ser campeão da Champions e ficar fora do G8. O United ou o Tottenham tem que ser campeão da Europa League e ficar fora do G8. E o Chelsea tem que ser campeão da Conference e ficar fora do G8.
É muito difícil. Mas vai que o correspondente que transmite a Liga dos Campeões agradeceria 7 classificados para a próxima Champions. Mas enfim, a gente tem uma chance muito grande de um inglês ser campeão da Europa League, seja United, seja Tottenham, né? Dada, eu sei que tem, acho que a Fiorentina ainda está, né? Que acabou de dar uma pancada na Juventus, ou estou viajando. Enfim, tem uma chance razoável de termos um inglês. Na Champions está bem mais difícil, até porque se cruzam, né? Eu acho que na Europa League não se cruzam. Se eles estiverem do mesmo lado, eu peço perdão que eu não estou lembrado aqui. E o Chelsea tem uma obrigação quase que moral aí de ser campeão da Conference League para ter alguma coisa para se comemorar no fim da temporada, se não vier a vaga para a Liga dos Campeões dentro da Premier League, que está complicada, ainda mais na maneira que o time está jogando. Pois bem, então é essa grande disputa. O Arsenal está tentando forçar uma porta que está quase fechada para o título, mas ela está escancarada para a briga em competições europeias. O Fulham ganha hoje e se mete na briga talvez até pela Champions. Enfim, o próprio Newcastle, vamos ver. Aliás, com esse título aqui, o Newcastle garante vaga pelo menos para os playoffs da Conference League, né? Pelo menos para os playoffs da Conference League com esse título da Copa da Liga Inglesa. Parabéns ao Newcastle. Não é todo dia que a gente vê alguém desafogando 70 anos de mágoas. Agora estou muito curioso para ver como é que vão estar os pubs aqui ao redor. Vou procurar. Para tomar café, é claro. Melita, fica tranquila, pelo amor de Deus. É claro que é para tomar café. Beijo.